Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, o nosso muito boa tarde. Presidente, gostaria de mais uma vez parabenizá-lo pelas palavras com relação ao CAIC e dizer que nós vamos ampliar um pouquinho a discussão na nossa reunião de educação. Nós vamos chamar também a diretora de ensino, a Gina, a diretora da escola do CAIC. Nós vamos chamar o Major Kitazumi também, para que a gente possa ampliar um pouquinho e buscar algum caminho com relação a essa situação que a gente está vivendo naquela escola especificamente e em outros, né, em outras, que a gente também tem situações de vandalismo, mas de modo muito especial a situação do CAIC. Gostaria também de dizer que o Major Meira fez várias colocações aqui. Eu as faria também, parabéns, concordo com todas. Senti a ausência do vereador aqui na audiência, porque sempre colabora muito nas discussões. E peço para que a TV Câmara coloque aqui, às vezes, quando a gente tem muitas colocações a fazer, o melhor é usar aquelas colocações que foram feitas pontualmente, de maneira certeira, e que nós tivemos aqui o boletim da Câmara sendo feito pelo nosso jornalista Nelson Gonçalves, que fez colocações importantíssimas, e eu pedi para que a TV, então, exibisse para a gente as entrevistas para o boletim da TV Câmara, tanto do Everson, secretário municipal de Finanças, quanto do Eric Fabres, presidente do DAI, e também do Márcio Teixeira, diretor financeiro da Indurb. A Prefeitura Municipal de Bauru comparece pelo menos 3 vezes por ano somente para a prestação de contas de execução orçamentária da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal em relação a cada um dos quadrimestres. O secretário de Finanças, Everson Demarque, visitou novamente a Câmara para tratar das despesas até agosto, o segundo quadrimestre. Folha de pagamento. Em relação à mudança na forma de computar essa despesa do Tribunal de Contas, como ficou esse indicador até esse momento, Everson? Houve queda, mas não o todo, né, para a gente chegar no limite prudencial, que é 51,3. Nós conseguimos reduzir de 52,04 para 51,98, mas ainda falta alguns ajustes para ser feito até o final do ano, que é o prazo máximo que a gente tem para adequar esse índice. O prefeito já determinou queda de mais 30% no valor das horas extras, e a gente está trabalhando para ver se melhora um pouquinho a receita, principalmente de dívida ativa, para ver se consegue equilibrar até lá. Mas acredito que até dezembro a gente coloca em dia essa parte, esse percentual. Para as pessoas terem ideia de projeção de possibilidade de nova receita, o que tem projetado para o ano que vem é a mudança da lei, por exemplo, do ISS ou cartão de crédito? Sim, nós temos essa alteração, que é uma lei federal, ela vem para Bauru agora, ela redistribui a receita do ISS com as operações de cartões. Então, o Bauru pode ter uma arrecadação, a gente torce para que seja mais de 6 milhões, até porque 6 milhões já está comprometido com a saúde, né, por conta das alterações e do hospital para controle do município, mas a gente espera que a gente arrecada mais. E temos também a parte da atuação dos auditores na fiscalização, tentar buscar esses recursos que estão perdidos por aí, que a gente tenta adiantar o recebimento deles. Das receitas que não entram mais no caixa para o próximo ano, já prevendo uma previsão, uma projeção, a de bombeiros, por exemplo, está em discussão, acaba de ser revogada a lei atual, ainda tem recurso no caixa, mas precisa recompor com outro projeto de lei que o prefeito está trabalhando nele. Sim, a despesa com o bombeiro e a receita, ela não traz tanto impacto para o município, ela vai trazer em relação ao cálculo da RCL. Tá? Em relação à despesa, por ser verba carimbada, a gente vai deixar de receber e a gente vai deixar de gastar, mas não tem o impacto da despesa e da receita. Com relação à RCL, ela vai impactar sim. Esse valor, esses 2 milhões que é a média, 2, 3 milhões que nós recebemos por ano, vai impactar na RCL. Então a gente espera compensar ou com ISS ou com outro imposto aí que a gente está fazendo revisão. Para informação adicional para o grande público que não acompanha a execução orçamentária, 2 exemplos. A contribuição de iluminação pública e o pagamento do plano de saúde contratado para os servidores públicos, eles têm uma previsão interna de receita daquilo que se arrecada dentro da lei inferior ao que se gasta.
Sim, a CIP, a taxa, a contribuição de iluminação pública, né? Nós hoje pagamos em torno de 40% a prefeitura banca. Então, nesses picos que tem a bandeira vermelha, a prefeitura acaba bancando ela inteirinha por conta do valor que é cobrado dos munícipes. Nós estamos fazendo a revisão dessa tarifa, né, dessa cobrança, e para que seja justo. A lei determina que o custeio seja rateado entre os munícipes e não o município banque essa despesa. Então, essa aí é uma correção que a gente tem que fazer. Provavelmente vem para o próximo ano já vem esse ajuste. Por fim, falar de impacto de despesas novas, outro exemplo significativo, a Coab, que tem sempre uma previsão que você coloca no orçamento dessa despesa, mas até agora ela não teve um acordo junto ao governo federal para ser executada. Mas as contas apresentadas pela Coab aqui já apontaram que eles não têm condição de caixa nesse momento para 2018 para suportar os repasses oficiais à Caixa, por exemplo. No nosso planejamento, nós estamos fazendo a previsão de 6 milhões de repasse para a Coab ou para pagamento dessas dívidas. Mas, como você colocou, nós não temos o valor exato de quanto que é esse débito que a Coab tem. Então, nós fizemos uma previsão com esse, vamos falar, um valor imaginário, para que a gente tenha algum lastro, alguma forma de negociar também no ano seguinte esse parcelamento ou essas dívidas aí. O Departamento de Água e Esgoto, DAE, apresentou a execução orçamentária até agosto relativa ao segundo quadrimestre. E, neste momento, também está definida a recomposição tarifária negociada com o prefeito Clodoaldo Gazeta. A partir de outubro, está valendo a nova tarifa? Na verdade, a nova tarifa vale a partir da publicação do decreto do prefeito. Ela vai impactar as contas que serão pagas no mês de outubro. Os 4,6% refletem o quê? Eles refletem a variação do IPCA desde o último reajuste até 12 meses após. E tem mais 1% que é uma reposição de perda de arrecadação que o DAE vai ter de cerca de 2%, decorrente de uma ação judicial movida pelo edifício pioneiro da cidade de Bauru contra a cobrança de tarifa mínima de condomínios que não têm medição individual. Como essa ação já transitou em julgado em terceira instância, o DAE agora é obrigado a aplicar esse novo critério não só para o edifício pioneiro, mas pelo princípio da isonomia para todos os condomínios que não têm medição individual. Isso tem um impacto grande sobre os novos núcleos, são mais de 25 moradias nos últimos anos do Minha Casa Minha Vida, por exemplo? Na verdade, as edificações que estão sendo iniciadas a partir de 2014 já terão cumprido a resolução do DAE que exige a medição individual. O que nós temos que fazer agora é implantar efetivamente essa medição individual, que ainda não, embora os prédios novos já tenham essa previsão, ela ainda não está implantada pelo próprio DAE. O último item da execução orçamentária, o DAE tem uma vida financeira de execução orçamentária comparado com os outros setores do governo bastante razoável, tranquila, mas investimentos, por exemplo, em rede coletora, tem uma discussão já realizada com os vereadores de um plano interno para ser realizado via fundo de esgoto. Pela lei e pelo decreto que regulamentou a lei que criou o fundo de tratamento de esgoto, a execução de redes coletoras é atribuição do fundo. Então, nós estamos preparando uma licitação para execução de toda uma demanda que estava represada lá no DAE nos últimos 3, 4 anos de extensão de redes e nós vamos executar agora. Na apresentação dos dados da execução orçamentária do segundo quadrimestre desse ano, ou seja, das despesas e receitas relativas de janeiro a agosto, a Indurb apresenta um dado de R$ 1.100.000 da previsão de receita, principalmente do seu maior cliente, a Prefeitura. O lixo impacta nesse dado? Sem dúvida, Nelson. O lixo, com essa própria queda nas toneladas de arrecadação mensais, em virtude um pouco da crise, né, diminuiu muito, e também os clandestinos, né, na parte seletiva. Isso dá um impacto mensal em torno de 200 mil mensais, mais ou menos. Que medidas a Indurb já pôde realizar para adequar esse orçamento em relação à sua estrutura e os serviços que presta? Então, essa diretoria com a presidência, estamos renovando e adequando todos os contratos para 2018. E sim, também intensificando a fiscalização. Tá. Tem uma redução de funcionários em relação da estrutura apresentada nesses dados até esse momento? Sim, vai ter um ponto muito positivo para 2018 a Indurb,
que esse ano já tivemos a saída de 26 funcionários, tá? E terá um impacto mais ou menos na folha programada para 2018 em torno de 1.500.000 a 1.800.000, onde não contratamos, estamos com 26 funcionários a menos, dentro desses dois comissionados. Tem uma questão em relação ao contrato da operação do aterro sanitário que vai retomar essa receita numa negociação com a Prefeitura. Sem dúvida, o contrato já foi firmado, estamos com a nova arrecadação, onde estamos, o contrato nosso é um contrato de manutenção, porque o nosso aterro hoje ele se encontra num processo de encerramento. Em relação à questão dos serviços dos grandes geradores, caso haja alteração na lei, isso também no futuro terá que ser adequado pela empresa? Com certeza. Hoje à tarde, estará o presidente e o nosso diretor Borgo, onde será discutido em uma audiência a questão dos grandes geradores, mas provavelmente, depende da forma do contrato, tanto pode vir para uma receita própria da Endurbe, quanto pode vir para o terceiro e diminuir a receita da Endurbe. Muito obrigado, Márcio Teixeira, da Diretoria Administrativa e Financeira da Endurbe. Todas essas audiências públicas contam com as apresentações, inclusive dos dados na íntegra, na página da TV Câmara no YouTube em vídeos. Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara Bauru. Presidente, nem vou falar a respeito da Coab, nós vamos chamar uma audiência pública para tratar especificamente das contas da Coab, que nos causaram bastante surpresa e bastante preocupação. Meu tempo já se esgotou, então eu agradeço. Obrigada.